como fazer para que o nosso corpo seja um corpo mais saudável. E pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor possa usar mais uma vez e falar ao nosso coração. Nós pedimos a tua bênção, perdão dos nossos pecados e clamamos o poder do teu Santo Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Quero chamar aqui a Rosângela. Ela vai trazer para a gente essa apresentação. Você vai falar sobre o intestino hoje, né? Isso. Essa palestra que a Rosângela vai trazer sobre o intestino, ela é muito boa. Eu falo que ela é muito boa mesmo porque eu aprendo muito quando ela fala sobre esse assunto. Então são várias coisas assim que a gente acha que... Às vezes a gente acha que já sabe muitas coisas, né? Mas quando você vai ouvindo, você vai entendendo, você vai aprendendo. Então que Deus possa usá-la. Amém. Amém. Boa noite a todos, que bom que vocês vieram. Isso é muito bom para a gente poder começar a nossa série aí de saúde nutricional, né? Vocês acham que é importante a gente falar de nutrição, saúde física? O que vocês acham? Sim. É importante? Por que é importante? Oi? Vive mais, exato. Aumenta a nossa longevidade, com certeza. E vocês acham que hoje a gente tem mais equilíbrio ou desequilíbrio quando se fala de alimentação? A gente ouve as pessoas falarem, né, viverem. Vocês acham que há mais equilíbrio ou desequilíbrio? O que vocês acham? Desequilíbrio, né? É uns que param de comer arroz, feijão, como se fossem os problemas do mundo, né? E os coitados levam a culpa do arroz e feijão que não engorda ninguém, né? Na verdade, é o estilo de vida alimentar, o padrão alimentar que as pessoas têm vivido hoje que tem trazido para elas muitas doenças. E que não seja nós essas pessoas, né? Que nós possamos entrar no equilíbrio que Deus espera da gente para que a gente tenha mais saúde, que vai impactar na nossa saúde física, mental e, consequentemente, na nossa vida espiritual. Amém? E vamos começar aqui o nosso assunto. Gostaria que vocês tivessem qualquer dúvida, depois vou abrir um espaço no final para que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas e a gente vai aprender um pouquinho mais como o intestino é o protagonista da nossa saúde física e mental, né? Então ele manda em muitas coisas, né? Então a gente costuma falar que o intestino é um fofoqueiro. Qualquer coisa que acontece no corpo, ele vai sinalizar, né? Ele vai sentir aí, principalmente questões emocionais. E vamos começar. Deixa eu ver se está certo aqui, está ligado, né? Foi. E eu sempre gosto de começar com esse versículo de João 10:10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente vive hoje no contexto que tem pessoas que têm mais remédio na casa dela do que na farmácia, né? A farmácia está perdendo. Tem pessoas que têm muitos medicamentos, tomam muitos medicamentos. Porque tem um monte de problemas de saúde, um monte de doenças. E não é essa abundância que Deus quer pra gente. Que tipo de abundância é essa? Uma vida o quê? Abundante em alegria, em saúde, em bem-estar, em satisfação, em qualidade de vida. Então Deus quer uma vida próspera, né? Um pouquinho antes desse versículo diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um desejo de Deus para nós, né? Que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida saudável, né? Um corpo saudável, para que a gente possa honrá-lo, né? Em todos os momentos. Vamos ver se vai agora. Deve ser aqui, deve ser ali. Ah, foi. Acho que passou, foi demais. Eu acho que ele está atrasado. Pronto, vamos lá. Como funciona, né, as estruturas do nosso trato digestório? Então, começa aí no trato digestório com a nossa cavidade oral, nossa boca, que tem dentes, e esses dentes têm uma função, viu, gente? Não é só para dar risada não, viu? É para mastigar bem os alimentos, né? E agora eu vou fazer já uma pergunta. Quem que mastiga aqui devagar? Quem mastiga rápido? Joga para cá, joga para lá e gol. Então a gente tem uma turma aí que mastiga pouco. E a mastigação é o primeiro passo aí para que a gente possa ter uma boa digestão, né, dos alimentos, uma boa absorção dos nutrientes. E
O esôfago já continua aí o nosso trato digestório, onde é a passagem da comida. E a gente sabe que muitas pessoas que têm refluxo, né, se não trata isso, acaba desenvolvendo esofagite, que é uma inflamação do esôfago, e que se vai agravando demais, perfura até o esôfago, que cria até pode até ocasionar um câncer, né, ali no esôfago, por conta dessa inflamação constante. Acho que um pernilongo picou minha perna aqui, gente. Bom, e aí o estômago, né, onde a gente tem ali a produção de ácido clorídrico, que é, né, ali próprio, que é o ácido necessário para a digestão dos alimentos, começa na boca já com algumas enzimas que são produzidas para já começar ali digerir os carboidratos. E se a gente mastiga bem, a gente já vai facilitar esse processo, né? Chegando no estômago, a gente tem um ácido clorídrico que vai auxiliar nessa ajuda, né, para o nosso trato digestório, para o nosso estômago estar ali digerindo os alimentos. Quando chega no intestino delgado, a gente tem ali também, vou passar um álcool aqui, gente, na minha perna, porque o pernilongo picou em 2 lugares aqui. Pronto. Não, tá ótimo, obrigada. Vocês não estão sendo picados, não? Me picaram aqui, esse pernilongo. E vamos lá, né? Então, o intestino delgado ali tem também a produção de algumas enzimas também importantes, né? Que o pâncreas envia para que haja ali a digestão de mais alimentos, né? Correndo aí para o intestino grosso. Então, essa é a primeira parte do nosso intestino aí. Todos esses órgãos, e todos eles têm uma função. E todos eles precisam estar funcionando muito bem. E a gente vai ter os órgãos anexos, né, que são as glândulas salivares, que já produzem enzimas para a digestão na nossa boca. A gente tem o pâncreas, que produz insulina, e outras enzimas também que vão ser enviadas lá para o intestino delgado para continuar o processo de digestão. E tudo isso tem que estar bem feito ali. O fígado, que é muito importante também nesse processo de metabolizar, né, tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente ingere, tudo passa pelo coitado do fígado, né? E se a gente não tem uma boa saúde hepática, né, em algum momento esse fígado pode, né, ficar sobrecarregado. Pode ser por um excesso excessivo de consumo de medicamentos, que pode aí lesionar esse fígado. Uma alimentação muito rica em carboidrato, né, industrializados, que pode fazer com que esse fígado fique mais gorduroso, o álcool, né? Então tem muitos, né, fatores, muitos agentes que podem aí danificar o nosso fígado, que é muito importante. Então a gente não vive sem fígado, a gente não vive sem o pâncreas, né? O fígado, a vesícula biliar, né, que produz aí, né, alguns, né, sais biliares que são importantes, né, até para a digestão, principalmente de gorduras, né? Então a vesícula ela é muito importante aí para a gente também. E a gente vai continuando aqui. Então, as funções digestivas, né? Absortiva, né? Então, o próprio nome já diz, digestão, digestória, função absortiva. No nosso intestino, irmãos, também é formada a função imune, né? Então, a nossa imunidade, células de defesa, são produzidas no nosso intestino. A síntese, né? Que é a construção de neurotransmissores, que são neurotransmissores como serotonina, dopamina, que são importantes para que a gente tenha o quê? Saúde mental, para que a gente fique bem, para que a gente tenha alegria, não tenha ansiedade, depressão e outros vários. Então, se a gente, em algum momento, ou conhece alguém que passa por algum problema de ordem mental, possivelmente esses neurotransmissores estão em baixa produção. E se a gente não tem bactéria boa o suficiente no intestino para produzir esses neurotransmissores, a gente pode ter aí algum problema. Então, se a saúde do intestino não estiver equilibrada, se a microbiota, que são ali as bactérias e tudo mais, em equilíbrio, uma produção boa, a gente não vai ter células de imunidade sendo produzidas, a gente não vai ter neurotransmissores para a nossa saúde mental, emocional. Então, uma coisa puxa a outra, o intestino é o protagonista, como a gente falou. A produção de hormônios, né, principalmente da tireoide. Então, a gente precisa ter uma boa saúde intestinal para uma produção hormonal estar boa, processo de detoxificação. Então, se a gente está com uma boa saúde intestinal, o fígado bem saudável, esse processo de eliminação, que é a detoxificação de toxinas, bactérias, vai estar acontecendo de forma adequada.
Agora, se não, se esse intestino está inflamado, está doente, o que vai acontecer? E esse fígado sobrecarregado, ele não consegue eliminar essas toxinas e vai ficando o quê? Acumulado no nosso corpo. Aí vem muitos sintomas. Então, a pessoa que tem um suor com um odor muito forte, aquela pessoa que tem dor de cabeça constante, sente aquela boca amarga sempre, sabe, aquele amargor na boca, e um monte de sintomas. Isso mostra que esse intestino não está bom, não está saudável, e possivelmente esse fígado também está sobrecarregado, né? Ele não está saudável. E o processo de excreção que tem que funcionar, irmãos, nosso intestino tem que funcionar, nós temos que evacuar no mínimo uma vez por dia. Se for 2, melhor ainda, né? Fez suas refeições, depois de algumas horas você vai ao banheiro, tranquilo. Agora ficar 2, 3, 5, 10, 15, 20 dias sem evacuar, como muitas pessoas ficam, isso mostra que tem um problema acontecendo, isso não é saudável, não é normal. Nem evacuar de menos, né? Ficar com o intestino preso muito tempo, e nem ter diarreia constante. Aquela pessoa que comeu já tem que correr para o banheiro, tem até medo de sair, porque qualquer coisa, né? Se não achar um banheiro, pode acontecer um acidente. Então, não é saudável, nem ter o intestino preso e nem o intestino solto demais. Tem que ter o equilíbrio. E continuando aqui, ó, nós não somos só o que nós comemos. Vocês já ouviram falar que nós somos o que a gente come? A gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, metaboliza, né, lá com a questão do fígado, né, que ele é um dos metabolizadores aí, e excretamos. Então, nós somos tudo isso tem que estar funcionando bem. Então, olha lá, para o quê? Hormônios e células de defesa, enzimas, energia e neurotransmissores serem produzidos, para que nosso cabelo, pele e unhas fiquem saudáveis. Por quê? Se você não está absorvendo bem os nutrientes dos alimentos, por conta do intestino que está inflamado, mais permeável, né, onde não é para entrar toxinas e acaba aquele intestino ficando muito aberto e entrando um monte de coisa, a porteira fica aberta, como diz, e aí você não vai estar absorvendo nutrientes, então o cabelo vai começar a cair, a unha vai começar a ficar fraca, a pele seca, aí a pessoa vai lá na farmácia e fica comprando o quê? Aqueles multivitamínicos lá, compra esse daqui que é para fortalecer seu cabelo, pele e unha, né? Pode ajudar? Pode, mas se você não resolver a causa do problema, que é esse intestino que não está saudável, que não está absorvendo bem os nutrientes, não adianta a gente ficar gastando dinheiro com um monte de polivitamínico. Vocês entenderam? Então, a gente precisa resolver a causa do problema. A utilização adequada de energia, formação muscular, a qualidade do sono, né? Então, se a gente não dorme bem, a gente também vai ter uma mudança na nossa microbiota intestinal, a gente vai ter um desequilíbrio, que é a desbiose, que a gente vai saber um pouquinho mais à frente, o que é desbiose, e a gente também não tem um equilíbrio mental e emocional, porque vai faltar quem? Aqueles neurotransmissores que são produzidos, sua grande parte, lá no intestino, por bactérias específicas para isso. Então, a gente tem que ter tudo em equilíbrio e cuidar. Bom, então aqui eu sempre trago a escala de Bristol, que a gente chama, né? Isso aí eu mostro para os pacientes, para saber qual que é o tipo de fezes que essa pessoa faz, né? Se é o tipo 1, pedaços separados, duros como amendoim. Tipo 2, forma de salsicha mais segmentada. Então, se o seu cocô é 1 ou 2, isso mostra que você tem constipação, que você está tomando pouca água e comendo poucas fibras. Então, o seu intestino tende a ficar mais preso. Então, aqueles cocôzinhos que tem mais dificuldade para sair e quando sai, aquelas pelotinhas. Já aconteceu com alguém aqui? De ficar com as pelotinhas sem ele? Já, Zé? Não? Então, o seu cocô é mais para o 3? Normal? Não? Então, que bom, né? Graças a Deus. Então, quer dizer que não está preso. E aí, e também tem que funcionar todos os dias, né? Então, assim, não adianta funcionar todos os dias e ser o cabritinho. Ainda está constipado. Então, tem que funcionar todos os dias e ser no mínimo aí, ó, o tipo 3 ou o tipo 4. Forma de salsicha, mais, né, com fendas na superfície, pouquinho, ou forma de salsicha ou cobra, lisa e mole. Então, tem que ser aquelas fezes formadinhas, né? Claro que vai acontecer se um dia que você comer mais carboidrato e acabar ficando mais ali constipado, pode acontecer. Mas se acontece sempre,
aí já é um problema, né? É porque realmente seu padrão de alimentação está muito com baixo em fibras, muito industrializado e pouca água. O tipo 5 já é para aquelas fezes mais amolecidas, mais solto, né? Aqueles pedaços irregulares. Aí tem o tipo 6 que já é mais aquelas fezes esgarçadas, né? Aquelas fezes mais pastosas, né? E tem ali o tipo 7, que é a alcosa, já é aquela diarreia líquida, né? Que você às vezes comeu alguma coisa que fez mal e soltou o intestino. Acho que já aconteceu com todo mundo, né? Comeu alguma coisa aí que não deu muito certo e soltou o intestino. Às vezes a pessoa que tem intolerância à lactose, que tem aí problemas, né? Com queijo, né? E aí pode ter essa questão, ou alguma intoxicação alimentar. E não é normal, né? Nessas questões, ok. Agora, se todo dia a pessoa tem diarreia, ela come qualquer coisa e tem diarreia, isso mostra que ela está com algum problema. Tem algum problema acontecendo nesse intestino. Então, vai ser preciso ser avaliado, passar por um médico, para ver o que está acontecendo, né? E cuidar disso. Então, esses são os tipos de fezes. Não? Então, a gente precisa ter o tipo 3 e o tipo 4. Mas pode acontecer de modificar por alguma situação, ir para um tipo 5 ou para um tipo 1. Agora, se isso acontece sempre, todos os dias, tipo 1, tipo 2 ou tipo 5, 6 e 7, tem algum problema aí, ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Afinal, o que é desbiose, né? Falei para vocês da desbiose. É um estado no qual a microbiota produz efeitos nocivos através de mudanças na qualidade e na quantidade de bactérias na microbiota intestinal, mudanças na atividade metabólica, mudanças na distribuição, e isso pode ser mediado por o quê? Se a pessoa tem o intestino muito preso, o que vai acontecer? Esse cocô fica mais parado, acumulado, e vai o quê? Ocasionando ali, criando bactérias, toxinas, e aí bactérias ruins vão ficar em maior crescimento, essas bactérias patogênicas, ruins para a saúde. E com isso vai causar essa mudança na microbiota intestinal, vai ficar desequilibrada, mais bactéria ruim do que bactéria boa. E aí essa pessoa pode ter, se não cuidar, não tratar isso, pode evoluir para um supercrescimento bacteriano de bactérias no intestino delgado. É aquela pessoa que ela começa a sentir muita dor, ficar com a barriga muito estufada, muitos gases, começa a ter constipação ou diarreia, e ela vai ali tendo esses problemas, né? E aí precisa cuidar, tomar medicamento, fazer acompanhamento nutricional para poder melhorar essa questão e, né, curar essa questão de ou supercrescimento bacteriano ou supercrescimento de fungos. Às vezes a pessoa tem um monte de fungos lá no intestino. E no caso de mulheres, aí pode ocasionar mais infecções de urina, candidíase, né? E aí fica tomando medicamento e nunca sara. Por quê? O problema está lá no intestino, tem que tratar o intestino para ele não ficar somatizando para outras partes do corpo, porque tudo está ligado, uma coisa ligada à outra. Vírus, parasitas, né? Às vezes a pessoa tem muito verme e acaba também tendo essa desbiose, esse desequilíbrio. Sem contar que se a gente não tem o intestino que funciona todos os dias, o que vai acontecer? A gente pode ter esse acúmulo de bactérias, de toxinas que vai causando um monte de doenças, pode deixar o nosso intestino mais permeável, fazendo com que a gente desenvolva sensibilidades alimentares, né? As pessoas ficam tendo aí o sistema imunológico sendo, né, ali ativado por conta desse excesso de toxinas e bactérias e ficando doente, tendo doença autoimune, artrite, artrose, tudo porque o intestino não está saudável. Vocês compreendem como que ele está ligado ao nosso corpo? Né? Bem interessante e muito sério, né? Também. E sem contar que a gente pode desenvolver também, se esse intestino fica ali muito parado, não funciona, tem que tratar a constipação, porque pode até ocasionar um tipo de câncer também no intestino, por conta disso. Então, muitos problemas podem ser desencadeados. Então, qual que é algumas causas dessa desbiose, dessa alteração na nossa microbiota intestinal? Dieta pobre em fibras e nutrientes, aquela pessoa que só come alimentos processados, industrializados, só come pão, e come hambúrguer, e come tanta coisa, e não come arroz e feijão, gente. Aí fica pondo a culpa no arroz e feijão do coitado. Né? Não vou comer arroz porque engorda. Mas come um monte de porcaria, que acaba causando aí muitos problemas para a saúde. E esses aditivos químicos, conservantes, que tem nesses alimentos industrializados, o que vai acontecer? Vai chegar ao nosso intestino
e vai lesionar a mucosa intestinal, vai alterar a nossa microbiota intestinal, né? Então, esses aditivos acabam fazendo essa desbiose acontecer, mais bactérias ruins sendo produzidas, né, do que boas. Um declínio na função digestiva, o que seria isso? A gente já migra aqui, ó, já segue para hipocloridria ou acloridria. O que é isso? É a baixa ou a ausência produção, né? Baixa produção de ácido. Ou é pouco ácido no estômago, ou ausência de ácido gástrico. Aí quando chega o alimento não é digerido, a pessoa fica lá, né? Empanzinada, fica estufada, parece que comeu um boi, não digere, né? Alguém já passou por isso, de ficar ali parecendo que não vai, né? Fica com a digestão mais lenta e por conta disso, com essa digestão mais lenta, com essa baixa acidez, esse alimento não é bem digerido e se tiver alguma bactéria lá, que o ácido vai matar, mas não tem ácido, o que vai acontecer? Essa pessoa pode migrar aí para ter uma H. pylori, ou alguma dessas bactérias pode migrar para o intestino delgado e causar aquela SIBO que eu falei para vocês, o supercrescimento no intestino delgado. Então, pode ser tanto da má digestão, o crescimento de bactérias, porque não tem ácido para digerir nem para matar as bactérias, e também pode vir lá do intestino grosso, que está ali com muitas fezes paradas, a pessoa não evacua, só vai uma vez na semana e olhe lá. O que vai acontecer? Essas bactérias lá do intestino grosso vão lá para o intestino delgado também. Então, olha como é importante ter uma digestão boa, funcional, e ter o intestino funcionando bem, excretando bem as fezes, aquilo que já não serve mais. E então, é importante. E tem pessoas que têm essa motilidade reduzida, às vezes a pessoa que tem o hipotireoidismo, ela fica com a mente mais lenta, o intestino fica mais lento, ela tem o metabolismo mais lento, aí ela acaba ganhando mais peso. E o intestino acaba sendo prejudicado por essa motilidade, que seria o quê? Os movimentos do intestino, em vez de estar mais rapidinho, ele está ali bem devagarzinho. Então, ele não movimenta direito. Aí a pessoa começa a tomar laxante, né, para poder evacuar. Só que a longo prazo, os laxantes vão causando o quê? A dependência. Aí o seu intestino só vai funcionar se você tomar o laxante. Olha só que interessante. Então, a gente tem que tomar cuidado com as medicações. Tomar só se for extremamente necessário e pontualmente. Não deixar o seu corpo dependente nem de laxante e nem de omeprazol. Que tem muitas pessoas que ficam ali agarrado nesse omeprazol por 20, 30, 50 anos. Mas não resolve a causa do problema, porque tem o alívio da medicação, mas não melhora a digestão, não melhora os hábitos alimentares, né? E acaba ali ficando dependente da medicação que vai trazer efeitos colaterais. Então, o estresse crônico, a ansiedade. Então, a pessoa que vive estressada, vive ansiosa, ela vai também ter a modificação dessa microbiota intestinal, vai afetar. É uma pessoa que aquela descarga negativa, aquela descarga de nervoso, quem que vai sentir tudo isso? O nosso trato digestório, o nosso estômago, o nosso intestino é o órgão de choque. Aquela pessoa que se ficou nervosa dá dor de estômago. Já viu pessoas assim? Ai, meu Deus, eu estou com uma dor. Fiquei tão nervosa que me deu até dor de barriga, ou deu dor de estômago. Tem pessoas assim, é o órgão de choque. Então, a gente tem que cuidar das emoções para que a gente não tenha o corpo ficando doente por conta disso. E também temos aí pessoas que abusam do uso de medicamentos. Isso também vai comprometer a nossa microbiota intestinal, a nossa estrutura digestória, né? Então, vai sobrecarregar o fígado e muito mais. Falta de sono, então a pessoa que não dorme bem, isso também vai alterar a microbiota intestinal. Tem alguns estudos que mostram, se você dormir durante 4 dias seguidos, somente 4 horas por noite, o que vai acontecer? Já é o suficiente para alterar a microbiota intestinal. Olha só como não precisa de muito, né? Você ficou ali uns dias sem dormir direito, naquela correria, naquela loucura, isso já vai alterar a sua saúde e principalmente a microbiota intestinal. E com essa microbiota intestinal alterada, em desequilíbrio, em desbiose, um monte de coisa pode acontecer, né? E vai só piorando. Aquela pessoa que come, fica rotando, tem refluxo, tem dor, não digere, vai no banheiro, não consegue ir no banheiro, fica ali entupida, né? Enfesada literalmente. Falta de sono, como eu falei, doenças crônicas como diabetes, né? A obesidade, hipertensão, tudo isso altera, né? São causas
alguma das causas. Exposição a toxinas e poluentes, que são as toxinas de tudo que a gente, né, acaba tendo aí no nosso dia a dia. Alimentos, né, que se forem alimentos muito industrializados, a gente acaba aí absorvendo toxinas, o ambiente, tudo isso pode alterar. Bom, então, uma digestão ruim, o que acontece? Maior permeabilidade e inflamação. Então, se você não está digerindo bem, o que vai acontecer? Mais bactérias patogênicas podem migrar do seu estômago, porque não tem ácido para matar essas bactérias, e migrar para o intestino delgado, causando esse supercrescimento bacteriano. E aí o que acontece? A pessoa fica ali com uma permeabilidade maior do seu intestino, absorvendo um monte de toxinas que vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado e um monte de coisa. E também uma pessoa que tem, olha lá, sintomas, né? Azia, queimação, refluxo, arrotos frequentes, fermentação, fermenta, dá aquele monte de gases. Se passar um mosquito morre, né? Porque o negócio é feio, né? Tem pessoas, já aconteceu com você de ficar com os gases mais fedorentos? Acho que todo mundo, né? Oi? Nem a pessoa aguenta. Nem a pessoa aguenta, imagina um mosquito que passa perto. Então, não é normal, né? Se você estiver soltando muitos gases, é normal soltar gases, irmãos. A gente precisa soltar, senão fica tudo parado. Mas se você está soltando demais, tem a barriga estufada, solta muitos gases, com cheiro ruim o tempo todo, isso mostra que você está inflamado, tem uma desbiose, né, acontecendo, um desequilíbrio. Né? Então, gás em excesso com cheiro ruim, estufamento e dor abdominal, constipação ou diarreia, sensibilidades alimentares, né? E alergias, aquela pessoa que é sensível a proteína do leite ou a lactose, né? Intolerante à lactose, a glúten e outros alimentos. Pessoa que não pode comer nada que passa mal. Esse trato digestório não está bom. O problema não é o alimento, o problema é o trato digestório dela, o intestino que não está saudável para absorver, para digerir. Aí tem que tratar. Cansaço, dor de cabeça, espinha, queda de cabelo, unhas fracas, infecções de repetição. Isto mostra que o seu intestino está o quê? Inflamado, impermeável, né? Mais permeável. Né? Então, a gente chama esses como cansaço, dor de cabeça, queda de cabelo, unhas e espinha, como sintomas extraintestinais, que não estão acontecendo no intestino, estão acontecendo fora do intestino, mas tem a ver com o intestino. Está entendendo? Está lá, acontece o seu cabelo caindo, mas o que o cabelo tem a ver com o intestino? Se não tiver nutriente para poder deixar o seu cabelo saudável, ele vai começar a cair. E aonde que é absorvido os nutrientes? Lá no intestino. Está entendendo? Então, ele manda em tudo. O corpo está todo interligado, exatamente. Então, olha só, doenças metabólicas, né, autoimunes, aquela pessoa com artrite, artrose, doença de hipotireoidismo, hipertireoidismo, doença de Hashimoto, lúpus, tudo quanto é doença, irmãos, tudo quanto é doença. Ela pode ser originada lá nesse intestino que não está saudável. Quem tem essa doença autoimune? Isso, se ela cuidar, tratar bem o intestino dela, cuidar, ela pode ficar em remissão da doença. Em remissão. Não ter é que nem a pessoa que tem doença de Crohn, que nem Ercília, tem pessoas com retocolite ulcerativa, outras doenças, se elas tratam com medicação, com ajuste na alimentação, tudo certinho, ela tem a doença, mas ela fica em remissão, ela não fica com os sintomas. Né? E tem pessoas que até zeram os sintomas, mas se não cuidar, descuidar, pode voltar tudo de novo sintomas de qualquer doença. Mas tem como pôr em remissão, cuidando do todo, né? Emocional, saúde. Oi? Isso. A gente chama de em remissão a doença. Então, olha só, tudo que pode acontecer, é muita coisa, né? E olha só, passos para uma boa saúde intestinal. Quais são os passos, né? Alimentação limpa e nutritiva, então a gente comer comida de verdade, né, gente? Não tem segredo. Arroz, feijão, salada, legumes, frutas, grãos. É a gente consumir o máximo dos dias uma alimentação saudável e, esporadicamente, se acontecer, de comer alguma coisa que não é tão saudável, não vai ser isso que vai impactar na sua saúde, concorda? Agora, se a pessoa come porcaria todo dia, lanche todo dia, não come comida de verdade, é refrigerante o dia inteiro, é doce,
é isso, é aquilo, é biscoitinho, é bolachinha, o que vai acontecer? Ela vai ficar doente, né? Esse intestino vai ficar inflamado, ela vai ficar fraca, desnutrida. Então, é isso que acontece. Então, alimentação limpa e nutritiva, mastigar bem os alimentos, então já é o primeiro passo para a gente poder ajudar o nosso trato digestório, ajudar a nossa digestão, quando a gente mastiga bem, né? Então, a gente já consegue, além de melhorar a digestão, a gente já consegue também ter mais saciedade. Então, você vai comer menos se você mastiga mais. Agora, se você come muito rápido, não dá tempo de sinalizar, né, do estômago sinalizar lá para o cérebro, ó, já deu, né? Já estou saciado. Não dá tempo, porque você come mais rápido que o piloto da Fórmula 1, então não vai dar tempo. A função autoimune, né, ó, boa digestão, né? Se mastigamos bem, sua digestão vai estar melhor. Aí, com a digestão melhor, a gente vai absorver bem os nutrientes. E com isso, a nossa função imunológica vai melhorar, a produção de hormônios, né, que a gente precisa aí para o nosso organismo funcionar bem, também vai estar boa. A detoxificação eficiente, né, a eliminação de toxinas vai estar funcionando bem. Então, a gente tem que dar nutrientes para o nosso corpo, para o fígado, para os rins, né, para o intestino, para eles conseguirem eliminar as toxinas. Então, não é o suquinho verde que faz isso. O suco verde, claro, você vai pôr mais nutrientes para dentro. O suco verde você pode aumentar, né, a sua ingestão de nutrientes, mas não é ele que vai fazer o milagre. Então, a gente vai estimular, através do nosso estilo de vida, alimentação saudável, os nossos próprios órgãos fazerem esse processo de eliminação das toxinas, mandar embora que não precisa mais. Compreenderam? Então, é isso. A detoxificação eficiente, a excreção, né, que é a gente evacuar. E o resultado de tudo isso, o que é? Uma microbiota equilibrada, né? Com bactérias boas em maior produção e as bactérias ruins lá embaixo. Então, a digestão começa na boca, né? Então, quanto mais se mastiga, mais GLP-1 se produz, que é o hormônio liberado no estômago, né? Responsável pelo controle da fome, dos níveis de açúcar no sangue, para você ter a glicemia ali regulada, não ter diabetes, e também pelo emagrecimento. Então, tem muitas pessoas hoje tomando medicações que são os análogos desse GLP-1 que a gente mesmo produz. Então, se a gente melhora o nosso estilo de vida, tem uma microbiota saudável, a gente vai produzir o GLP-1 e a pessoa vai conseguir, muitas vezes, né, emagrecer sem precisar de medicações. E, claro, tem pessoas que necessitam, realmente tem casos, né, que é necessária uma medicação de acordo com aquele excesso de peso. Às vezes é uma pessoa que é muito obesa, tem muitos problemas de saúde e, além de ela se alimentar melhor, fazer atividade física, alguns casos precisam de remédio mesmo. Mas tem pessoas que não precisam, mas tem muita gente que está querendo o caminho mais fácil, né? E está todo mundo aí, muita gente tomando medicação, querendo. E aí tem a questão do longo prazo, né? O que vai acontecer a longo prazo, depois que ela não tiver mais, não poder mais tomar medicação? Financeiramente falando, o organismo não aguenta você ficar anos tomando medicação. E o depois? O depois é o que, se você vai conseguir manter um estilo de vida saudável, é isso que mantém a pessoa num peso saudável, se ela mantém um estilo de vida e uma alimentação saudável, e não remédio, entende? O remédio é para ser algo pontual e com acompanhamento médico também, né? Então, a gente tem que ter cuidados aí com, vamos dizer, esse modismo, né, que as pessoas vão criando, né, e vão usando que nem água, medicações que são coisas sérias, né? Tem que fazer com acompanhamento médico e, se for necessário, né? Mas a base é o quê? Estilo de vida e alimentação saudável. Atividade física, dormir bem. Esse é o segredo para a gente ter mais saúde e qualidade de vida. É necessário, então, um intestino saudável para se ter saúde física, mental e espiritual. E termino aqui minha fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Podem perguntar, podem falar. Estou aqui para responder vocês. Pode falar. Uhum. Tá. Pode perguntar. Isso aí são...
por exemplo, você está dando uma palestra super importante para as pessoas aprenderem, né? E talvez não é lógico, isso é uma reeducação alimentar, mas não é tão difícil. E gozado que o pessoal vai para o caminho mais fácil, né? É bolachinha, é coisa que está mais que provado, né? Que não é legal. A gente fica até triste às vezes. Eu vejo também, tipo assim, às vezes, minha faixa de idade, não sou nem um novinho mais. Mas eu já vi bastante comentário, quando a pessoa fica mais de idade, o cara, em vez de dar uma alimentação boa, dá chazinho e bolachinha pro idoso. Como é que o cara vai aguentar? É triste. Eu não sei quando vai cair a ficha que a gente precisa se alimentar melhor e não é tão difícil, né? Isso é uma pena. Infelizmente a gente vê que hoje muitas pessoas, elas, pela falta de conhecimento, né? Pela falta de conhecimento, muitas pessoas acham que é só comer para o quê? Encher a barriga, né? E na verdade a gente tem que comer para a gente nutrir o nosso corpo. Isso é o mais importante, né? E tem pessoas que infelizmente têm um padrão alimentar e elas não querem mudar esse padrão alimentar, elas querem continuar nesse mesmo ritmo. Por quê? É mais cômodo, é mais prático, é mais gostoso, né? E só que na hora que a doença vem, aí você é obrigado a fazer mudanças, senão você pode, né, ali piorar a sua situação. Mas infelizmente é assim, irmãos. Tem pessoas que querem mudar, tem pessoas que não querem mudar. Uma regra básica que você falou, o alimentar eu tenho deficiência nisso, o que é mastigar. Uma coisa tão básica, né? Que eu acho que você, principalmente você que está, né? Tem que falar parece que todo domingo, toda reunião que tiver, falar, precisa mastigar o alimento, senão a gente acaba esquecendo. Sim, por isso que a gente acho que em vários momentos de saúde, a gente sempre repete alguns temas justamente para ir implementando na mente, né, e criando esse hábito mesmo. Pode falar, Zé. Rosângela, é o seguinte, eu passei por um processo recente, por 2 ocasiões eu tive uma dor muito grande, sabe? Abdominal. E assim, eu dei uma relaxada numa noite dessa, eu comi demasiadamente, a comida estava muito boa e tal, né? E daí, na madrugada, eu acordei com essa sensação de estufar e com dores. Assim, suportei tudo, a dor e tal, né? Mas porque eu sabia que era culpa minha, mas eu não tomei nenhum tipo de medicação. O que eu fiz, assim, quando estava clareando o dia, foi tomar um chá quente. Para esses casos, assim, se por um acaso voltar a acontecer, tem alguma medicação específica? Tem alguma técnica? Enfim. No seu caso você acabou comendo um pouco além do normal, à noite, né? Sim. À noite, e acabou que, o que acontece? Quando a gente come muito tarde ou come demais, de noite o nosso processo digestivo já é mais lento, então a gente funciona melhor de dia, principalmente a questão do intestino. Então sobrecarregou. E o chá, não sei qual foi o chá que você tomou, um chá quente? Chá quente de camomila. Isso, então acabou que dando uma ajuda na digestão. Então agora, como chás, né, camomila, principalmente hortelã ou dente de leão, vai dar uma ajudada nessa digestão, para melhor digerir se você comeu demais e acabou ali sentindo dor, né, às vezes prendeu um pouco o intestino. Mas se é uma situação que é recorrente, independente se você comeu mais naquele dia ou não, e você começa a sentir dores com frequência, estufamento, aí já pode ser uma coisa mais séria, pode ter realmente uma alteração nesse intestino, pode estar inflamado, pode ser até um supercrescimento de bactérias, que está causando todos esses sintomas também. Então aí tem que procurar ajuda médica para a medicação e também, em alguns casos, né, mudar a alimentação por um período ali para melhorar os sintomas. Aí um acompanhamento nutricional também. Sim, na realidade foi pontual. Né? Não é uma coisa recorrente, né? Até porque quando aconteceu essas 2 vezes eu entendi o seguinte, eu preciso maneirar aqui. Isso. Então hoje eu estou um pouquinho mais equilibrado, como menos e tal, né? Mas passei um cortado aí com essa situação. Né? É ruim, né? Quando a gente fica ruim assim, né? Parece que você vai morrer, né? Porque fica tão tudo parado Deus do céu. É horrível.
Mas o mais importante, gente, é a gente ter essa consciência, né? Nossa, acho que eu comi demais, eu acho que eu não vou comer isso aqui, vou comer só um pouquinho. É a consciência. Quando a gente tem consciência, a gente consegue já prever algumas coisas e se antecipar para que a gente não venha ter os prejuízos aí, né? A consciência alimentar é muito importante. Mais alguma pergunta? Ou dúvida? Ficou bem claro, gente? Perguntar? Pode? Ele vai fazer uma consideração aqui. Tem esses dias atrás eu estava pensando assim sobre como que a gente cuida do nosso corpo, né? E aí, falando sobre a questão da dependência digital, né? Quando a gente vai comer, por exemplo, é uma luta para a gente, né? Às vezes você vai comer, fala, pô, eu tenho que comer, mas eu não posso comer mexendo, por exemplo, no celular. Eu vou comer, eu preciso só comer, né? Só sentar e fazer aquilo ali. E muitas vezes a gente fica respondendo, conversando com as pessoas, respondendo perguntas, tirando dúvida ou resolvendo problemas, né? E eu não sei quantos de vocês já trabalharam em empresa de produção, eu já trabalhei. E quando eles têm uma máquina lá que eles estão utilizando e essa máquina não dá um problema lá, o técnico de manutenção, né? Acho que é isso. Isso. Ele vem e ele isola a máquina. Ele isola a máquina, ó, ninguém mexe nessa máquina. Depois que eu terminar, e vocês vão, aí quem mexe vai poder mexer. E aí eu fiquei pensando, né? E nós somos muito mais importantes e muito mais valiosos do que uma máquina, não é verdade? E quando a gente para fazer a manutenção nossa, a gente fica se utilizando enquanto a gente está fazendo a manutenção. Ou seja, é a hora de eu parar para comer, mas em vez de eu comer, eu fico respondendo no WhatsApp, eu fico, né, assistindo vídeos. Isso eu estou falando de uma forma frequente. Eu não vejo nenhum problema acontecer uma vez ou outra a pessoa precisar mexer no celular, ou às vezes ela está ali sozinha, ela quer assistir alguma coisa junto. Enfim, eu acho que tem situações e situações, mas o ponto que eu quero colocar, que eu queria dividir com vocês, para ver o que vocês também pensam sobre isso, e não só o comer, né, mas também na hora de dormir. Dormir, sim. Às vezes você vai dormir, é a hora que você vai cuidar de você, é a hora da sua manutenção. E às vezes a gente não cuida do nosso corpo como precisa, aí a gente vai dormir tarde, não se preocupa com o horário que a gente está indo dormir, né? Aí tem que acordar cedo. Então, como é que fica essa manutenção dessa máquina, né? E, por exemplo, às vezes precisa tomar um banho, aí você toma um banho correndo, sendo que você poderia tomar um banho mais tranquilo, sem, né? Então eu queria colocar esse ponto porque ele tem muito a ver com o estado de presença. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente poder estar presente naquilo, poder estar inteiro naquilo, para que a gente consiga fazer de uma maneira satisfatória. Não sei se deu para ouvir por causa da chuva, mas... Conseguiram, né? Então, essa questão, né, da gente estar no aqui e agora, né, realmente é importante. E o sono, como ele falou, também é muito importante, para restaurar o nosso corpo, as células, né, principalmente intestinais, né, os hormônios, né? Então, o sono, ele é um grande restaurador. E às vezes a gente não dá atenção a isso, né? E pessoas que trabalham demais, né? Eu atendo uma paciente que ela mora lá nos Estados Unidos, eu atendo online. Ela é americana e os americanos trabalham demais, né? Ela é americana e latina, né? Ela é mexicana, mas é nascida nos Estados Unidos. E ela trabalha demais, ela tem 3 empregos lá, a mulher. E aí ela vai responder às vezes os e-mails que a gente vai conversando por os e-mails, aí eu traduzo, ela traduz. E aí quando eu vou ver, eu vejo no dia seguinte, quando eu vou ver o horário que ela mandou, 3 da manhã, 1 da manhã, aí você vai fazer as contas, que lá é 5 horas a menos. Aí ela mandou tipo 1 da manhã o e-mail, aí eu falei, você estava acordada 1 da manhã? Ela, eu fico respondendo e-mail dos alunos, que ela é professora de universitária, né? Mas ela já está melhorando isso, né? Já está melhorando as questões que a gente está tratando e ela já está conseguindo dormir mais cedo. Mas ela tem essa... por causa do ritmo de lá, eles trabalham demais, então quase não dorme também, né? Dorme muito tarde e trabalha, então aquela pessoa, o estresse lá no alto e a saúde intestinal daquele jeito, né? Então olha como é importante o sono, a gente poder dormir,
para a gente restaurar nossa saúde, né? Nossos hormônios, nossas células, para que a gente funcione. Senão a gente não vai ter saúde física, vai ficar ali cansado, não vai ter saúde emocional, mental e quem dirá espiritual. A gente não vai ter energia para vir na igreja, não tem energia para orar, para ler a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia, você nem aguenta. Leu a primeira palavra, você já está dormindo, né? Então a gente tem que cuidar de todos esses pilares. Ok, gente? Deus abençoe. E no próximo domingo temos outra palestra com a Jéssica, vai ser uma bênção também. Vocês estejam aqui, estão todos convidados, tá ok? E a gente tem um lanchinho lá no fundo para a gente comer juntos. E aí, quem já for ficar por culto, a gente já fica aqui também. Deus abençoe a todos. Oi? Vem cá para fazer oração para a gente? Não, é só se tivesse. Quer dizer alguma palavrinha? Pode falar. A terceira carta de João, Peraí, deixa eu pegar a aqui. escrita da terceira carta de João, ela faz referência a tudo isso que nós vimos aqui, né? Porque em sua carta ele diz: rogo aos meus irmãos que tenham prosperidade e saúde. Então, saúde é um assunto muito importante na Bíblia, né? Tanto é que Jesus ele realizou muitos milagres, né, restabelecendo a saúde das pessoas. Então, quando nós temos mais saúde, nós temos mais disposição para viver e para anunciar a breve vinda de Jesus, né? Então, pensemos nisso a cada dia. Vamos nos colocar em pé e orarmos? Bendito seja o teu nome, Senhor, pelos momentos que aqui passamos de instruções, de estudo, que o Senhor nos ajude para que possamos colocar em prática tudo isso que vimos aqui, para que tenhamos uma boa saúde para te servir aqui neste mundo, Senhor. Cuida da vida de cada um, perdoa os nossos pecados e falhas e nos dirige a cada dia, te pedimos em nome de Jesus, amém.